Olá para todos e vamos a mais um estudo. Pecados que talvez você comete e não sabe. Pecado não é só matar e roubar. Tem gente que pensa que pecado é só coisa grave, mas não é. Existem pessoas que vivem na prática do pecado e não sabem, principalmente religiosos de igrejas liberais. Muitos vivem na prática do pecado, mas não sabem que estão pecando. Existem pecados especificados na Bíblia, como adultério, embriaguez, cobiça. São coisas que estão, podemos dizer, no sentido literal, que é fácil, é só você ler e ver que aquilo é pecado. Mas existem coisas que é pecado e não está escrito na Bíblia. É muito comum a pessoa falar, se tal coisa é pecado, mas isso nem está escrito na Bíblia. Nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. Pecado é qualquer coisa que vai contra algum princípio bíblico. Na lei de Moisés, a palavra era transmitida de forma oral. E assim era mais fácil saber o que podia e o que não podia, o que era pecado e o que não era, porque era transmitido de forma oral. Hoje é discernido espiritualmente, não na totalidade, mas em parte pelo menos. Na graça é espiritual e não literal. É escrita no entendimento da pessoa. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode discerni-las porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo. Paulo disse, aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Existem bons teólogos, mas não têm o pleno conhecimento da verdade. É só teologia mesmo. Vamos ver algumas coisas que é pecado e muitos cometem por aí e não sabem. E se gostar, dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. E se inscreva se não for inscrito para chegarmos a 100 mil inscritos. Então vamos a alguns exemplos de coisas que talvez você ou alguns estão fazendo, pecando, mas nem ao menos sabe que está pecando. Avareza. O que é avareza? No dicionário online, desejo incontrolável de adquirir e acumular riquezas. Apego excessivo a dinheiro ou a bens materiais. Não significa que a pessoa não deva poupar dinheiro ou ter bens materiais. É o apego exagerado a isso aí. A pessoa que deixa de fazer o que tem vontade, mas não faz para não gastar, mas tinha condições para fazer isso. E isso podemos caracterizar como avareza. A pessoa tem vontade de comer, vamos supor, uma pizza, tem muito dinheiro, mas não come para não gastar. Uma coisa que não é tão cara assim. É um exemplo de avareza. Avarento também significa mesquinho, miserável, que não é generoso e que não faz caridade. Ele não ajuda ninguém, ele vive para si. É aquele que é apegado ao dinheiro. Não tem a história do jovem rico? Que ele perguntou para Jesus o que fazer para ser salvo? Jesus disse, vende tudo o que tem e terá um tesouro no céu. E ele baixou a cabeça e foi embora. O problema dele não era ser rico. Ele estava preso no dinheiro. Quem tem dinheiro e não ajuda quem precisa, a pessoa que tem o coração aplicado na riqueza. Essas pessoas não serão salvas. Paulo disse, veja 1 Coríntios 6, verso 10, veja na sua tela, tem uma classe aqui de pecados que muitos cometem por aí e muitos nem sabem que estão cometendo. Paulo disse, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, os efeminados, sodomitas,
nem os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Agora vamos ver alguns pecados que estão aqui. Veja que a avareza que nós acabamos de falar, veja que Paulo diz, os avarentos não herdarão o reino de Deus. E existem crentes avarentos. Existem evangélicos, católicos, ateus, pessoas de todo tipo, toda religião e toda classe que são avarentos e muitos nem sabem o que é. Outro exemplo, maldizentes. No dicionário é característica do que ou de quem vive a falar mal dos outros. Pessoas que propagam difamação. Malfalante, difamador. Né? Por exemplo, na igreja, a panelinha de igreja para criticar a vida dos irmãos. É denegrir a imagem das pessoas. Mas também pode aplicar a denegrir a imagem da igreja que você faz parte. Também é um tipo de maldizente. Paulo disse que não serão salvos. Também não significa que seja falar mal, não é fazer uma crítica contra a igreja ou alguém em cima de uma verdade absoluta. Aí não é ser maldizente. Né? Tem que ter discernimento também, que nem tudo é falar mal. E veja que Paulo disse que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Também a idolatria. Muitos pensam que idolatria é somente adoração de imagem. Também é. Mas não é só isso não. Tem pelo menos 2 tipos de idolatria. Adorar imagens, como Buda, por exemplo. O Buda é uma divindade. Então, quem tem o Buda como divindade é um idólatra. Ou qualquer santo, uma pessoa que morreu e alegam ter virado santo, e essa pessoa faz pedidos para ela, pede intercessão, também é idolatria. E existe o outro tipo de idolatria, que é um apego exagerado a alguma coisa. No dicionário diz amor excessivo, admiração exagerada, amor excessivo a ponto de pôr algo na frente de Deus. Né? A admiração exagerada pode ser a cantores, jogadores, atores, atrizes. Amor excessivo também pode se aplicar a isso. Qualquer coisa que a pessoa ponha à frente de Deus ou junto a Deus, onde Deus não é a prioridade para essa pessoa. Até mesmo um carro, novela, futebol, cantores. Não vai à igreja para assistir futebol. Tem mais tempo para ver futebol e coisas relacionadas do que a palavra de Deus, por exemplo. Acaba se tornando uma idolatria. Então, idolatria não é somente adoração a imagens, como muitos pensam. Tem muitos crentes por aí, como também não crentes, que são idólatras e não sabem. Qualquer coisa que a pessoa ponha na frente de Deus, que prioriza mais aquilo do que a Deus, é uma forma de idolatria. Mas se você está nessa situação em qualquer coisa que foi citado aqui neste vídeo aqui, ainda está a tempo de mudar. Né? Enquanto a pessoa está viva, ela pode mudar. É isso aí, dá um joinha se gostou, para ajudar na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos chegar a 100 mil inscritos, falta pouco. Né? Falta bem pouquinho. Então é isso aí, obrigado e até o próximo.